Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Essa é a gravação do nosso vídeo pré-aula, em que nós vamos falar sobre planejamento encarnatório e reencarnação. Nesse vídeo, nós vamos abordar alguns aspectos do Livro dos Espíritos e do Evangelho que fazem parte da nossa bibliografia sugerida para essa aula, né? E eu acho que a escolha desses dois trechos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, acabou sendo muito feliz, porque eles têm tudo a ver com o outro, um com o outro, né? Eles se complementam. Para que a gente fale em planejamento encarnatório, a gente precisa entender um pouco mais o que seria a reencarnação. E para que a gente entenda, talvez seja interessante a gente apelar no começo para aquela sensação que nós temos com relação à existência, de que uma passagem só, uma vida só, não é suficiente para que um espírito se depure, né? A gente tem essa impressão. Às vezes a vida de alguns entes queridos acaba sendo muito breve. Você fala, puxa, que sentido tem isso? Será que essa pessoa conseguiu de fato aprender tudo que ela veio aprender aqui? Né? E a resposta é obviamente negativa, né? Então, a solução para isso, e até a codificação diz que isso seria um imperativo de justiça, é a reencarnação. É essa condição que nós temos de passar pelo planeta diversas vezes, né? Mas também para que a gente entenda bem como é que funciona esse processo, o que é o planejamento encarnatório, a gente precisa ter em mente que a vida encarnada é um estado absolutamente transitório. Eu sei que nós, na situação em que nós estamos, é muito difícil a gente conseguir sentir isso, né? O véu do esquecimento primeiro nos tira as experiências passadas, e a condição em que nós estamos ligados ao corpo físico fazem com que a gente consiga enxergar numa primeira dimensão de coisas só a matéria. E quando a gente fala que isso aqui não é a vida de verdade, isso aqui é um estado transitório, a vida de verdade é a vida no plano espiritual, isso pode soar muito estranho, mas é isso que a gente tem que ter em mente para fazer toda a análise do que vem a ser reencarnação e planejamento encarnatório, tá? Bom, a reencarnação ela pode ser analisada sob diversos aspectos, né? Então, acho que o primeiro deles é quanto aos objetivos, né? Qual é o objetivo da reencarnação? E aí, o que diz a codificação é que é a expiação e o progresso, tá? Quando se fala em expiação, a gente não veio aqui para pagar pecado, não. A gente veio aqui para aprender ou pelo amor ou pela dor. Porque como nós somos espíritos não muito evoluídos, muitas vezes a gente precisa, para aprender uma determinada lição, ser colocado numa situação que nos gera, naquele momento, algum tipo de sofrimento. Mas tudo isso para que nós consigamos aprender, evoluir. Então, assim, quando se fala em expiação, não é vim aqui pagar meus pecados, eu vim aqui aprender. E aprender por meio de expiação também, né? A finalidade última disso é progredir, né? Diz a codificação também que a vida encarnada ela acaba sendo, vamos dizer assim, um meio único para a depuração do espírito, né? Nesse caminho que nós temos rumo à perfeição, né? Rumo a nos tornarmos um espírito 100% puro, ou, como diz a codificação, um espírito bem-aventurado, né? Bom, com relação a número, uma pergunta que se faz é quantas vezes eu posso reencarnar, né? E a resposta que os espíritos nos dão dentro da possibilidade, né, que nós temos inclusive de entender, é que a encarnação acontece diversas vezes, né? Essa seria uma possibilidade de quem se arrependeu de completar aquilo que a gente não conseguiu nas passagens anteriores, né? O número não é ilimitado, porque afinal de contas, se nós estamos caminhando rumo à perfeição, uma hora nós chegamos, né? Então, o número de encarnações acaba sendo limitado ao número de vezes que a gente precisa estar nesse estado para
se depurar para chegar a ser um espírito bem aventurado, né? Um espírito puro. Tá? E agora, não é ilimitado, mas também não existe um número certo, e esse número vai variar de acordo com os nossos resultados em cada uma das nossas encarnações. Tá? E por outro lado também não dá para a gente considerar que uma passagem na Terra é suficiente, daqui a gente já vira espírito puro. Não é isso também o que os espíritos dizem que acontece. Muito provavelmente uma passagem na Terra pode nos trazer muito ensinamento, muito progresso, mas antes da gente virar um espírito puro, a gente vai ter que encarnar provavelmente em outros mundos. Então, por mais que a gente consiga evoluir, não necessariamente, ou nós não vamos virar um espírito puro depois de uma encarnação aqui na Terra, a gente vai poder encarnar em algum mundo mais evoluído, ou na própria Terra, ou inclusive num mundo menos evoluído. Tá? Isso é uma possibilidade, porque a lei do progresso ela tem a ver com a evolução do nosso espírito, e não necessariamente com o mundo em que nós encarnamos. Às vezes o aprendizado de uma lição acaba demandando uma encarnação em um mundo um pouco menos avançado, não tem problema nenhum. Às vezes eu posso estar cumprindo uma missão, então eu encarnei em mundos ditosos, enfim, e aí chegou uma hora em que eu precisei cumprir uma missão, então acabei encarnando, depois de várias encarnações em mundos superiores, num mundo de provas e expiações de novo. Né? Lembrando, mais uma vez, quando se fala em lei do progresso, a gente fala em progresso nosso, né, do espírito. O ambiente em que nós encarnamos, né, o mundo, ele é uma escola, e para algumas lições, a escola mais apropriada, às vezes é um mundo um pouco mais evoluído, e para outras, que durante as nossas diversas passagens nós podemos chegar à conclusão, então, que o ideal seria encarnar num mundo eventualmente menos evoluído. É comum isso acontecer? Eu não digo nem que é comum nem incomum, né? Mas o que a gente pode dizer é que os espíritos tendem a ir encarnando em mundos mais elevados. Mas pode acontecer, especialmente no caso de missionários, de espíritos encarnarem em mundos menos elevados. Tá? Isso é importante também a gente ter em mente. Bom, e quando a gente fala em planejamento encarnatório, né, antes até disso, vamos só tratar mais um ponto aqui da reencarnação. Né? Isso também a codificação fala de que os nossos corpos também variam de acordo com o mundo em que a gente encarna. Né? Quanto mais evoluído é esse mundo, menos matéria, menos material é o nosso corpo físico. Né? E os nossos perispíritos também mudam, porque o perispírito ele acaba sendo formado, e isso o Hamilton vai poder explicar muito bem, e agora a Carol também, que são muito melhores nessa teoria, vamos dizer, do que eu. O perispírito, quando um espírito vai ou passa a habitar um mundo, ele, para que o seu perispírito vamos dizer assim, se assuma uma forma mais concreta, né, sutil para a gente, mas mais concreta, material, ele vai pegar os elementos, a matéria, vamos dizer assim, essa matéria sutil que está naquele mundo. Então, quanto mais grosseira é a matéria, né, mais teoricamente grosseiro acaba sendo o nosso perispírito. Tá? Então, não só o corpo físico muda, como o próprio perispírito muda a depender da evolução do mundo em que nós estivermos encarnando. Tá? Mas agora, falando já do planejamento encarnatório, também existem alguns pontos que eu acho que são bem importantes a gente ter em mente para a nosso encontro de terça-feira à noite. Né? Se o nosso objetivo é aprender em cada encarnação, né, obviamente a gente precisa nessa encarnação reunir as melhores condições para esse aprendizado.
E aí essas condições elas têm a ver com uma série de fatores, né? E o primeiro deles que nos vem à cabeça é o do sexo, né? Espíritos não têm sexo, isso é taxativamente afirmado na codificação, né? O sexo é um atributo do corpo físico. Então, de modo que um mesmo espírito pode encarnar como homem ou como mulher e o que vai guiar essa escolha são as provas pelas quais esse espírito vai precisar passar. Então, entende-se que a encarnação como homem e a encarnação como mulher vai gerar contextos diferentes para aquele espírito. A mesma coisa, não só com relação a sexo, a gente pode dizer com relação a uma série de inclinações, por exemplo, orientação sexual, tá? Nascer como heterossexual, ou como homossexual, ou como bissexual, seja lá o que for, tudo isso também acaba sendo uma inclinação natural da pessoa a se sentir atraído pelo mesmo sexo ou pelo sexo oposto. Isso vai fazer com que a pessoa acabe tendo experiências diferentes. Tá? Não existe melhor, pior, certo, errado. O que existe é contexto. Tá? Eu costumo dizer que as coordenadas de espaço e tempo acabam sendo muito importantes também nesse contexto, né? Afinal de contas, nascer uma mulher na Arábia Saudita, por exemplo, no Afeganistão, a gente está vendo essa questão ser discutida, hoje é muito diferente do que nascer mulher no Brasil, ou nascer mulher na Noruega, ou na República Centro-Africana. Então, essas coordenadas de espaço e de tempo aliado ao sexo, a determinadas inclinações, acabam gerando um contexto de aprendizado totalmente diferente, né? E os espíritos dizem que se a gente sempre encarnasse da mesma forma, pouco nós aprenderíamos, porque a gente sempre teria as mesmas experiências, né? Eles ainda mencionam ali dentro da literatura a questão das crianças que morrem muito cedo, né? Por que sentido tem uma criança, um espírito encarnar e morrer com 2, 3 anos, né? Ou com 10, né? Ou às vezes morrer ainda bebê? Que sentido tem isso? Como é que a gente pode falar em evolução moral, intelectual, né? Na verdade, o que os espíritos dizem, e também, óbvio, tudo de acordo com o que nós conseguimos entender, é que muitas vezes essas encarnações acontecem para completar uma existência que foi anteriormente interrompida, né? Ou até o espírito pode ter servido de missionário, passado pelo processo de retorno à vida corporal, que é um processo riquíssimo, a gente pode ver depois, até para que isso sirva de provação para os pais, né? Um espírito que veio cumprir uma missão, um espírito missionário, veio, encarnou e morreu cedo, né? Não é fácil encarnar, o procedimento todo de retorno à vida corporal não é fácil, né? Então, a gente mencionou todos esses aspectos porque o planejamento encarnatório é exatamente isso, né? Vamos dizer assim, essa escolha que nós fazemos antes de encarnar, de todo o contexto que nós vamos vivenciar aqui na vida encarnada, para que nós consigamos, com isso, aprender da maneira mais eficiente as lições que a gente veio aprender, tá? Fazemos isso sozinhos? Não, não fazemos isso sozinhos. Nós temos sempre apoio de mentores, né? A gente sempre tem apoio vamos dizer assim, de pessoas que têm um conhecimento maior e que vão poder nos auxiliar a escolher melhor o contexto em que a gente vai encarnar. Mas eu digo uma coisa para vocês, tá? Quando a gente faz essa escolha lá no plano espiritual, antes de encarnar, a nossa perspectiva é tão diferente a respeito do que é a encarnação, que a gente muitas vezes escolhe o problema, escolhe a provação, escolhe a dificuldade, exatamente para aprender, né? Então, às vezes a gente pensa, se eu pudesse escolher, você acha que eu teria escolhido vir nessa família ou com esse problema de saúde, né?
E na verdade sim, né? A gente é auxiliado pelos mentores, mas boa parte desse processo, das escolhas, acabam vindo de nós mesmos. E às vezes a gente escolhe aquilo, por mais que isso nos pareça absurdo, porque é daquele jeito, é naquele contexto que a gente vai conseguir aprender melhor, né? Então, às vezes a gente reclama da vida, mas considerando isso, né, o planejamento que nós fizemos, a oportunidade de ouro que é a encarnação, eu sei que às vezes o sofrimento nos, vamos dizer assim, nos retira um pouco essa possibilidade de enxergar os nossos problemas numa perspectiva diferente, mas é verdade que tudo isso foi construído por nós mesmos antes da gente encarnar para a gente poder aprender a lição. Então, antes às vezes da gente se revoltar ou se irritar, essa perspectiva diferente de enxergar as coisas, ela, vamos dizer assim, nos faria ver tudo isso como um grande privilégio. Privilégio de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, no contexto certo, para aprender e para evoluir rumo à perfeição, à bem-aventurança. Tá? Então, acho que são esses os pontos que eu queria comentar no vídeo, e aí depois a gente vai tratar de todos eles com mais profundidade na nossa aula. Tá bom? Estou ansioso para ver vocês lá amanhã. Um beijo para todos.